Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Raquelzinha, olá Raquel. Olá, Nando, pessoal da nossa Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, a todos da equipe um grande abraço e a você, né, um abraço especial que nos dará o prazer da doce companhia, nossa audiência maravilhosa. Que bom poder estar aqui mais uma vez, Nando. E bom mesmo. Se você quiser ouvir esse programa ou assistir, vá lá no YouTube. Isso mesmo. Procure lá assim por portal Mundo Maior. E aí vai aparecer o ícone, o novo ícone do portal. Clica lá em cima e aí você vai ver embaixo assim, playlist. Clica no playlist e procura pelo portal lá, né? Portal não, no portal Mundo Maior, pelo programa Alvorada, tá bom? Então, beleza. Nós vamos continuar com o capítulo 49 do Amarelinho, né? A gente, para quem não está vendo, eu já, no programa passado, descrevi a capa, 15 minutos de amor próprio, 15 minutos vermelhinho, amor próprio em azul, a capa toda amarela, um coração multicolorido, então é bem bonito mesmo, tem o significado que a Raquel já contou para nós. E aí nós estamos no capítulo 49, Consciência Espiritual, e nós estamos aqui na página 90. Nós paramos aqui num parágrafo que, na continuidade, é uma pergunta. Então, eu vou repetir essa pergunta que nós fizemos no último programa. Então, o que tem a ver esse tema com a compreensão da importância da nossa consciência espiritual? Aí a Raquel vai explicar e nos colocar aí a par, né, dentro da continuidade deste tema aí. Interessante, esse parágrafo, por coincidência, né, na nossa retomada, relembra os porquês do próprio capítulo. Isso dá uma margem para a gente dar até uma retomada. A gente falou no programa passado, se você está aqui a primeira vez, que esse tema ele foi baseado não só em, sabe, na nossa observação de clínica durante esses anos, atendendo, vendo as consequências da falta da consciência espiritual na prática, mas também fundamentando, né, em passagens daqueles que mais sabem. E aí nós citamos o querido Emmanuel, quando ele também cita por referência o Evangelho do Mestre, né, dizendo que nem só de pão vive o homem, numa clara referência, dizendo que, olha, tudo bem a gente se preocupar com as coisas do dia a dia, como Emmanuel nos traz, mas não podemos esquecer da pureza, da leveza, da sensibilidade, de colocar nossa alma tocando o justo, o belo, o bom, o sublime, né? Lembrando nessa nossa parte que carece, às vezes, desse alimento, que é o alimento da sublimação, da elevação, e é um chamamento da própria evolução. Então, como seres integrais que somos, o Nando bem trouxe no programa anterior, da importância da gente cuidar das nossas imunidades. Imunidade do físico, mental, emocional, espiritual, inclusive. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já faz algum tempo incluiu o fator espiritualidade como um fator preponderante na promoção de saúde. Quer dizer, ter saúde, declarou a OMS lá nos idos de 98, com muita clareza, não significa ausência de doença. Significa também, como quisesse dizer a OMS, a presença de felicidade, de alegria, de contentamento. A gente não está aqui só em busca da saúde para não ficar doente. A gente está aqui para se conhecer, para andar sabendo quem nós somos, com mais lucidez, e por aí vai. E aí, esse parágrafo, então, o que tem a ver esse tema com a compreensão da importância da nossa consciência espiritual? Justamente a busca desse alimento que muitas vezes nos falta. E eu não estou dizendo só
que é pela fé religiosa que a gente adquire consciência espiritual, que a gente às vezes confunde. A consciência religiosa, ela é uma parte de nós que nos ajuda a ligar com esse sublime, com a ideia do divino, com a ideia do Criador e da criação, né? É uma parte. A espiritualidade, ela pode ser, como você bem sabe que está aí assistindo esse programa, e nós aqui já pudemos observar que pelas leis da natureza que envolve muito mais. Então, tem uma questão interessante do nome interno, né, que nós falamos, né? Até mencionamos a professora Lucilena Galvão, que ela diz que, diante do que você vibra, você se emociona quando ouve uma música clássica, por exemplo, uma criança, sabe, cantando lindamente, diante de uma obra de arte. Então, ela diz que, a depender do que a gente sente, é o quanto a gente vibra. E se a gente vibra mais, a gente está, então, nesse caminho de consciência espiritual, né? Onde a clareza de ideias, ela vem de acordo com as experiências que a gente vai tendo na vida, o tal do amadurecimento. Então, o fato de realmente a idade cronológica seguir seu rumo não significa necessariamente que a nossa consciência, né, acompanha essa cronologia do tempo. O tempo é o tempo passa para tudo e todos. Ele atua sobre a matéria e não sobre o espírito. Isso, e o espírito? De que forma, então, a gente pode aproveitar esse tempo? Tendo mais consciência espiritual, que abrange e abarca todo o resto. Não só a inteligência intelectual, mas a inteligência moral, a emocional, né? E por que não dizer a inteligência de saber escolhendo melhor, usando melhor o nosso livre-arbítrio. Aliás, inteligência quer dizer isso, né? Dentre várias coisas, escolher, inteligere, escolher dentre, né? Então, quando a gente vai escolhendo melhor, quando você vai tendo mais consciência espiritual, abre-se aí um campo de escolhas. Eu vou aprendendo a escolher melhor, então eu vou reduzindo o que é aleatório na minha vida, eu vou planejando melhor para evitar aqueles eventos que eu não quero, que eu não desejo, as emoções que eu não quero mais sentir. Eu não deixo minha vida simplesmente ao acaso. No português é isso, né? Eu vou então me tornando boa estrategista. Bom, a vida já me mostrou isso aqui eu não quero não. Eu quero ir para lá. É uma postura mental que você toma e daí por diante, Nando. Consciência espiritual realmente é um tema bastante complexo. Infelizmente a gente não tem como ir, né, assim, na profundidade, abarcar todas as reflexões, mas hoje, pelo menos, a gente podendo fazer algumas, eu acho que já é bastante importante. Isso mesmo, a gente vai pincelando aí, né? Como o pintor que a gente vê aquelas obras maravilhosas pintadas, né? Lá no Louvre, lá naqueles museus lá da Inglaterra, em Londres, e o pintor e o artista foi lá, pincelada por pincelada, para poder fazer aquele quadro, ou usando também a escultura como exemplo, lá usando o cinzel, lá, pouco a pouco, a escultura vai surgindo, né? Bom, aqui, olha, o texto continua. É importantíssimo buscarmos tirar um tempinho da nossa vida para dedicar ao estudo de nós mesmos, para que possamos entender melhor o que é essa consciência espiritual, né? O conhece a ti mesmo, né, Raquel? Então, quando dessa afirma, na filosofia é maravilhoso porque a gente tem na doutrina, inclusive, esse alicerce, né? A ciência, a religião, filosofia, para a gente justamente ter a habilidade de sempre buscar, se perguntar, né? Então, por exemplo, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Para quê? Né? E aí as respostas da vida vão mostrando para gente, olha, quanto mais você se conhecer, mais você vai ter a habilidade de dizer o que é para você e o que não é. Que lugares te fazem feliz, né? E te faz feliz e que lugar não é para você mesmo. Que pessoas fazem mais sentido e que pessoas, de repente, cada um no seu quadro evolutivo, de repente é melhor manter um distanciamento psíquico. Quais são as regras do jogo? Nós vamos conhecendo. Não é legal a gente começar um projeto, um planejamento de vida, o que quer que seja que nós tenhamos que começar, sem conhecer o campo, né, que nós vamos pisar. Quantas vezes, meu Deus do céu, em consultório, confiei tanto e me dei mal. Aquele ingrato, será?
Será que realmente são ingratos ou são como são? A gente que idealizou outra coisa e decidiu apostar, fiar a nossa energia naquelas pessoas ou naquela situação. Será que não caberia a nós algum tipo de precaução? Deixa eu estudar isso aqui um cadinho mais, né? Epiteto, uma vez, ele foi perguntado, porque ele era escravo, né? Filósofo estoicista. Ele era escravo e ele foi perguntado, escuta, mas né, não acha ruim ser escravo, não? Como se ele tivesse escolha. Ele falou assim, então, você, para vir de onde veio, teve, teve escolhas? Vamos imaginar as nossas épocas aqui para ficar bem fácil. De onde você, do trajeto que você usou, você teve algum controle sobre o trânsito, por exemplo? Não. Então, você chegou atrasado, não chegou? É, mas isso você não teria controle. Não tenho controle sobre a administração pública, sobre o que está acontecendo, sobre o número de pessoas, não tenho controle. Mas você teria controle como, por exemplo, sair um pouquinho mais cedo? Meia hora mais cedo para evitar o atraso? É. Então, porque chegou atrasado, vamos trazer para os dias de hoje. Quanta gente fica, né, tem um dia tumultuado porque não se programou, aí vem a ansiedade, aí vem o estresse, trava tudo. Aí depois, né? Eu acho que eu preciso ir lá na terapeuta para desestressar. E aí, a vida acaba sendo dessas pessoas, né? Uma soma de eventos que ela não controla aquilo que ela poderia controlar, o que cabe, né? É lá o que cabe a ela, aquele campo de responsabilidade sobre o qual ela tem alguma responsabilidade, portanto, algum controle. Controle sobre o resto a gente não vai ter. Mas olha só que interessante. De que forma nós somos hoje escravos de nós mesmos? Então, por que se conhecer é tão importante? A gente acha que os outros escravizam a gente, mas mesmo as ideias que tentam vender para a gente são muitas distrações, são muitas tendências, são pessoas querendo que nós sejamos. Já reparou aí quanta gente quer que você seja de um jeito ou de outro? Já reparou? Pois é, muita coisa, muito barulho. Então, se a gente não tiver realmente aqui dentro falando, opa, eu existo, eu penso, logo existo. O ato de pensar que faz dizer eu existo e é desse jeito, não vai ser do seu. Consciência espiritual, então, significa dizer que traz não só uma linha de evolução muito bonita, entre mil possibilidades de ser e de existir, mas também a clareza de ideia sobre quem a gente é e, sobretudo, saúde, Nando. Quem em consultório diz, eu não exerço nenhum ponto de espiritualidade, eu vejo que tem muito mais dificuldade daquele que é religioso ou daquele que pratica algum viés dentro de alguma linha espiritual, da espiritualidade. Isso com certeza. Então, por aí a gente caminha. Muito bem. Então, olha, continuando aqui, eu li o parágrafo anterior assim, é importantíssimo buscar tirar um tempinho da nossa vida para dedicar ao estudo de nós mesmos, para que possamos entender melhor o que é essa consciência espiritual. E aí continua assim, ó, porque é nela, né, na consciência espiritual, que está tudo o que precisamos para viver bem neste orbe, né, nesse planeta, especialmente nos dias atuais, sem enlouquecer. O entendimento de que possuímos uma inteligência além da intelectual e da emocional que comanda, né? Define, orienta a nossa vida e é tão necessário como fazemos em relação a outras inteligências, né? A Raquel já tinha falado da questão das inteligências, e a gente hoje tem aí a inteligência artificial, que também, né, dependendo de como a gente entende a nossa inteligência, criamos uma inteligência artificial. E aí, essa inteligência artificial gera um medo de descontrole, né? Os cientistas falam, pode haver um descontrole. Então, foi uma reflexão para a gente falar o seguinte: o quanto a gente está controlando a nossa inteligência própria, né? O que a gente está... Será que não existe algo além? A consciência espiritual, eu tenho certeza, está muito além da inteligência artificial, né, Raquel?
É uma inteligência perfeita, né? A inteligência espiritual, ela é perfeita porque ela obedece a um comando muito simples, ao comando do Criador. Entenda você de que forma você quiser entender. Obviamente, o jeito como encaramos e acreditamos no que representa Deus na nossa vida, né? Mas é fato. Olhando as leis da natureza, você não encontra uma coisa fora do lugar. Nada fora do lugar. Tudo está em tudo, né? É uma harmonia perfeita. E, Raquel, você está querendo filosofar às 7 da manhã? Não, gente, é só olhar para fora. Olha para fora. E eu não estou falando para você da janela olhar o trânsito caótico, porque esse é um problema nosso, não é de Deus. Trânsito não é de Deus mesmo. Mas a forma como a gente se comporta nele pode estar ligada às coisas da terra ou a uma consciência espiritual mais elevada, né? Ah, eu posso sair mais cedo. Olha que legal seria, né? Se a gente conseguir chegar um dia a pensar assim, né? Ah, não só pensar em si, mas na cadeia que se desenrola para os demais, né? Ah, eu vou sair mais cedo porque assim eu não tumultuo a minha vida e nem a dos outros, né? Entupindo o trânsito com mais carros. Se eu sair 10 minutos mais cedo, eu vou ser menos um no horário de pico. E de repente as coisas começam a. Mas é assim, são utopias, né? Que a gente viaja e a gente almeja que essa consciência ela se estenda e seja realidade. Quando for, aí maravilha. Ela está sendo construída. Nesse momento, nessa vida, nesse orbe, nessa existência, nossa consciência espiritual, com certeza, ela está sendo construída assim como sempre esteve, desde a nossa criação. Isso é fato. E por ela comandar a tudo, né, e a todos, pelo princípio inteligente da coisa, e obedecer ao comando do Criador, ela é perfeita. Da origem, do ponto de partida ao de chegada. Você não encontra erros na criação, não mesmo. E aí, olha que interessante, o problema somos nós que não nos ligamos, nós nos olhamos, não percebemos a sutileza ou as sutilezas que essa inteligência espiritual propõe, né? Quem nós somos, para onde nós vamos. Então, muitas vezes a gente se maltrata por esquecer quem nós somos. Se a gente lembrar que a gente tem o DNA do Criador na gente, nossa Senhora, ou como diriam os mineirinhos, minha avó, ela diria, nossa Senhora, como a gente teria avançado. E olha, gente, começa a pensar, e faz o exercício agora aí na sua casa, começa a sentir, pensar que você está aqui, não é ao acaso não, não é um fato aleatório, isso eu juro para você, com convicção eu te digo, né? Que você nasceu para um propósito, sentido e significado, e que você é importante no mosaico da vida, vai, respira esse DNA de Deus agora em você, olha, vai enxergando, sentindo quanta luz você tem dentro de você. Esse não é um papo filosófico só não, ou espiritual demais, para você sentir isso agora. Isso é físico, né? Vai chegar uma hora que se você projetar isso em você, você vai terminar um dia muito melhor, sem tantas dores, sem tanto se sentir para baixo, desânimo. A postura muda, o olho ganha novo brilho, né? Os olhos brilham de novo. Então o papo é muito sério e a gente esquece de se conectar a essa sabedoria, né? Que vem com certeza do Criador, mas que a gente está aqui para descobrir isso. De que forma eu posso ser essa inteligência que anda aqui, essa inteligência espiritual? De muitas formas, né? De muitas formas. Estudando, com certeza, é um bom começo. Aí a gente fica procurando o chat GPT, né? Inteligência artificial. Quando a gente tem toda essa riqueza. E há um livro, né, que a Raquel coloca aqui, que ela gosta muito, que se chama Inteligência Espiritual. Agora aqui vou tentar falar aqui não sei se eu falo, ou a Raquel fala, o nome correto aqui é Dana Zohar e Ian Marshall. É isso mesmo? É esse livro aí que você gosta? Certinho, é isso aí mesmo. Inteligência espiritual, muito legal. Que, abrindo parênteses aqui, era uma época bastante, não vou dizer tumultuada da minha vida, que eu detesto o vitimismo. Não, eu vou dizer que era uma fase de aprendizado. E naquele dia eu tinha chegado mais cedo no trabalho, e era um nosso escritório e tudo mais. De repente eu cheguei, abri a porta de entrada lá da rua mesmo, né? Tinha um livro, esse livro, né?
E a dedicatória dizendo assim: foi por aí que eu comecei a entender melhor quem eu sou, sem assinatura. Peguei o livro, eu devorei esse livro, muito interessante. E era um amigo, né? Depois a gente descobriu que a gente falava muito sobre isso, sobre inteligência, que a gente fala muito de inteligência intelectual, inteligência emocional, né? Ganhou forma, enfim. E agora o tal do QS, que é o coeficiente espiritual, por assim dizer. S de spiritual, né? Esse livro vem de autores americanos e por isso que ele falava assim, olha, existe o QI, que é o quociente intelectual, tem o emocional e tem o espiritual que eu gostaria de propor. Esse livro é bem antigo, mas vale a pena a leitura, apesar de bem complexo, ele traz bastante pontos nesse sentido também, recomendo. Isso mesmo, e tem até aqui uma frase que está aqui grifada que fala como o homem se torna espiritualmente atrofiado, né? Então já atrofia a nossa espiritualidade, e ela não, ela precisa ser evocada de nós para que a gente possa colocar em utilidade para todos nós, né? Ela seja útil. E bate muito com o que com o que tenho estudado e desenvolvido nos meus cursos, porque é impressionante como a gente se perde de nós mesmos, estando dentro de nós mesmos. Esse capítulo do livro conta a história de Richard, com um paciente da autora, né, da autora do livro, esquizofrênico, que é mais ou menos o seguinte: Richard, um homem de 35 anos, que nos últimos 10 sofreu com crises de esquizofrenia, que o deixaram quase que inteiramente incapaz de lidar com as tarefas do dia a dia. Abandonado pela mãe, foi adotado por uma família com poucos recursos. Não teve condições de proporcionar muitos meios para o seu desenvolvimento intelectual, embora apresente um QI alto. Aos 14 anos, passou a morar com o pai e a madrasta. Encontrou um ambiente intelectualmente rico, mas emocionalmente insatisfatório. Após trilhar carreira universitária, sofreu a primeira crise. A personalidade dele varia. Nos períodos de maior lucidez, se mostra extremamente racional, frio com as pessoas e insensível às dores alheias. Nos períodos de crise, né, transpira calor humano e carisma. Sua intuição é aguçada e ele expressa livremente suas emoções. Relaciona-se bem com as pessoas. É empático e super bem humorado. Quando sadio, Richard não mantém nenhuma relação com seu centro espiritual. Não consegue estabelecer contato consigo, com o sentido existencial. Quando doente, é inteiramente subjugado por esse sentido. Diríamos que ele está em contato com sua alma apenas quando em crise. E o que ele precisa é de uma mistura dos dois. Partindo da história do Richard, quantos de nós não estamos na mesma situação, sem termos desenvolvido a esquizofrenia? Faz pensar bastante daí, né? Então, a autora fala lindamente aqui, diríamos que ele está em contato com a sua alma apenas quando em crise. E eu costumo dizer, sempre que posso, não desperdice uma boa crise. Às vezes eu falo pro meu paciente assim, olha, tá doendo muito, né? Mas é esse momento realmente de crise aguda, que é o momento talvez mais lindo da sua vida. Como assim? Porque nesse momento ele vai lembrar, pô, o que que eu fiz para sentir isso? É um lampejo de lucidez que às vezes a gente precisa para pensar no óbvio. O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer por mim? Né? O que enlouquece a gente, muitas vezes, Nanda,
Além da gente não saber exatamente se colocar, tá na gente, né? É assumir a vontade, muitas vezes, dos outros. Assumir o jeito. Quando a gente fala assim, eu tenho medo medo de falar em público, ou medo do que vão achar na reunião, medo do não sei o quê. A gente tem muito medo de várias coisas, e isso é uma questão que vale a pena ser tratada em terapia, com certeza, para quem não consegue fazer isso sozinho. Mas o que é o medo, se não o afastamento de nós mesmos? O que é a ilusão, se não a gente tentando tampar o sol com a peneira? O que é a crise, se não o chacoalhão? Acorda, menino, acorda, menina. O que você está fazendo de você? Pá, 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 pá. É igual o desenho do pica-pau, né? Lembra disso? Acorda. Como quem diz, que chances de felicidade você vai se dar daqui para frente? Tem alguma chance de ser feliz assim? É como se a vida fizesse essas perguntas e elas são duras de serem ouvidas. É o embate inevitável da nossa consciência. A hora chega que ela vem cobrando preço. Costumo dizer que esse preço é sempre alto. Bate sim na nossa saúde, mas o medo de fracassar é tão grande. A culpa, nossa, muita gente sentindo culpa. Se eu fizer assim, como é que vão me ver daqui para frente? Com os mesmos olhos, aqui, esses materiais. Agora, o julgamento que vão fazer, Epíteto diz: se não há culpa, não há vergonha. Para que sentir medo? Não é fácil, mas é um exercício necessário. Olha que interessante, o Richard, extremamente intelectualizado, extremamente inteligente, mas ele era, aspas, mais humano quando ele estava em crise. Interessante essa observação aqui da autora, né? Quer dizer, como eu digo aqui, partindo da história do Richard, quantos de nós estamos na mesma situação sem ter esquizofrenia, perdidos em nós e moramos em nós, hein? E é legal que quando o paciente começa a voltar para aqui dentro, né? Ele se assusta porque ele encontra ele mesmo, só que um eu mais verdadeiro. E ele olha no espelho e fala, mas não estou me reconhecendo dessa forma. E aí começa a grande jornada da alma, né? A grande jornada da alma, que é o nosso objetivo. Não acredito nem por um segundo que nenhum de nós está aqui, isso eu falo com convicção. Nenhum de nós está aqui para sofrer. Senão, o conceito de Deus cairia por terra só com esse pensamento. Mundo de provas e expiações, fazer o que? A gente está merecendo esse lugar de provas e expiações agora, mas será que é só isso? Kardec pediu para a gente raciocinar e Jesus pede sempre para a gente olhar o lado bom das coisas. Olhar para o que é bom, para o belo, não é? Nem só de pão vive o homem. Olha o que você precisa e se dê esse alimento. O que a gente faz? A gente adoece porque a gente vive de migalha que cai do prato dos outros, muitas vezes, né? A migalha de atenção, a migalha do carinho, a migalha de quando é você reconhecido. Meu irmão, minha irmã, você já existe. Você já existe. O teu valor é grande diante da criação. Infelizmente, se você sente assim, tão frágil, só você não viu ainda o quão você é grande. E ser grande não significa ser melhor que ninguém. Significa merecer existir, merecer sentir a alegria, a paz e a felicidade dentro de você. E te garanto que esses dons, esses talentos, né, essa dádiva de se sentir em paz, não é privilégio só dos monges tibetanos, não, viu? Você pode sentir isso na sua vida, fazendo escolhas melhores. Muito bem, aí com as palavras da Raquel, a gente já se prepara para um momento de prece, de oração e de vibrações, nesse momento que a gente entra em conexão com essa consciência espiritual também, e os benfeitores espirituais com certeza irão trazer benefícios para nós, aí na água que a gente pode deixar aí, né, reservada do nosso lado, e receber esses eflúvios. Então vamos aproveitar, né, este momento, então, a gente dá uma pausa aqui na leitura do texto, nos comentários, para que a gente possa fazer esse momento de prece, de oração e de vibrações. Nós possamos, nesse instante, então, conectarmos com essa consciência espiritual, com as consciências espirituais dos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Trabalhar esse contato de consciências
consciências que estão num patamar de elevação e que podem trazer benefícios para nós. Que nós possamos acertar essa conexão, como a gente busca se ligar numa comunicação. E com certeza, se a gente elevar o nosso pensamento, o teor dos nossos pensamentos, como na oração fazemos, nós atingiremos essas consciências superiores. E elas irão nos beneficiar como nos beneficiam sempre. E que possam elas, desses espíritos superiores, dessas consciências superiores, nos influenciar através de intuições, através de pensamentos que venham fazer que superemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, a nossa ainda pequenez espiritual. Mas essas consciências superiores são exemplos e nos mostram onde podemos chegar com a nossa própria consciência. E falando em consciência superior, queremos lembrar de Jesus, essa consciência maior que já esteve entre nós, que continua conosco. Pedir a Ti, Jesus, que na expansão dos benefícios que nós estamos sentindo agora, possa chegar a esses corações e essas outras consciências a Tuas bênçãos, fazendo com que essas consciências, muitas vezes adormecidas, em sofrimento, em dores, em dificuldades e desafios, possam receber Jesus no impulso para que saiam de uma condição de dormência e venham a acessar a consciência espiritual que todos nós trazemos em nós espíritos. Jesus, nesse instante, então, que a Tua bênção se espalhe por este orbe, por este planeta, e que todos os seres recebam, Jesus, a Tua luz, Teu amor. E nessa hora, então, a gente te agradece imensamente, mas pedimos novamente que estejas conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem aí, depois da prece, da oração e das vibrações, que nós possamos aí, né, agora ouvir um recadinho, né, atentamente, que é o Clube Amigos da Boa Nova, que é essa maneira de mantermos a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e principalmente a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, a gente tem os canais de comunicação que você pode saber como pode ajudar, porque essa ajuda não é para a FEAL, é para quem está longe em algum lugar e que precisa ouvir essa mensagem como a de hoje. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Também os telefones, o gratuito para todo o Brasil, 0800 12 018 38. E o fixo para a Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápida aí pelo smartphone, 11 97 261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix, dessa doação que você pode fazer aí de banco para banco, do seu banco para o banco da FEAL, ou para a conta da FEAL, que é o 11 97 261 0272. Então vamos aí colaborar para que a expansão do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, possa chegar aí a muitas consciências. Muito bem, Raquel, aí os seus recadinhos para todas e todos e todos que estão aí nos ouvindo. Bom, Nando, eu gostaria de começar pela campanha Boa Nova de Cara Nova. Eu gostaria de convidar você, que nos dá o prazer da sua doce companhia, a acessar o site, assim, feal.com.br/ Boa Nova de Cara Nova. Acessando esse site, você vai encontrar toda a explicação dessa campanha que visa
colaborar para a migração da Rádio Boa Nova do AM para o FM. E para que essa transição aconteça, toda a estrutura que envolve isso é bastante cara. Então, qualquer ajuda nesse sentido conta, e qualquer andorinha voando junto realmente faz verão. Então, a Manu é a mascote da campanha, justamente para lembrar isso. E você vai encontrar lá produtos sendo vendidos, como canecas ecobags. E o que mais, Ana? Tem canecas ecobags. Eu já comprei minha caneca, É, minha ecobag. É a porta, camiseta. tem porta não sei o quê, eu não lembro, porta alguma... Camiseta. Hã? Camiseta, Camiseta. ecobags. É isso, camisetas, É. ecobags e xícaras. Deu um tchutchu aqui, mas ó, deu tempo de corrigir. Eu já comprei o meu kit de verdade, já estive aqui no programa Alvorada usando a camiseta da Manu, hein? Então, esses produtos, toda a renda revertida vai ser destinada a esse propósito. Contamos com você, afinal, uma dorinha só não faz verão, certo? O outro recado, que geralmente chegam perguntas, é de como você pode adquirir esse livro que nós estamos lendo aqui, o meu livro 15 Minutos de Amor Próprio, lançado pela editora Haikai. No site da Haikai mesmo, tá? haikaieditora.com.br, e lá você vai encontrar a opção de comprá-lo de forma física, né, no papelzinho, ou pelo digital, tá bom? E tem uma notícia, na verdade, recentemente lancei a segunda edição desse livro com a inclusão de 3 capítulos inéditos. Então fica aí o convite, são mensagens que, como essa, podem te ajudar a se conectar com o melhor, né? Com o seu melhor, e com essas boas vibrações realmente que a gente emanou a cada capítulo, na intenção de que esse livro, essa leitura seja útil para você, né? Então, muito obrigada a quem já adquiriu. Quem não adquiriu a segunda edição, tá aí, pode adquirir também. E nós estamos aqui toda quinta-feira no Alvorada fazendo a leitura desse livro, capítulo por capítulo. Isso está sendo bem legal. A oportunidade da gente discutir parágrafo por parágrafo, né? Pensamento por pensamento. E é isso aí, Nando. Beleza. E depois dos recadinhos, a gente volta aqui para o texto, quando, na sequência, mais uma pergunta. Quantos de nós oscilamos, né, entre o intelectual e o emocional, sem buscar um equilíbrio? Então, a gente fica aí nessa gangorra, vamos dizer assim, né? O equilíbrio é nossa meta, a gente sabe, nem sempre é possível estar nele. A gente às vezes está nele, mas dali a pouco já vai para os extremos de novo. É um trabalho, é uma conquista. O equilíbrio é uma conquista nossa de cada dia, né? Não é fácil lidar com o mundo interior, que já tem uma série de questões para resolver. E aí, quando vem esse ruído do mundo exterior, a gente realmente fala: nossa, quem eu ouço aqui? E aí você tem que ser meio malabarista ali, segurando os pratos. Mas o mais importante é, todo dia, lembrar de se perder um pouquinho menos. Cedeu à ansiedade? De 0 a 10 quanto? Nossa, 100. Que tal 99 no dia seguinte? Já vai ser uma baita conquista. É que a gente quer a solução de tudo na hora, não dá, né? Uma coisa é certa, a gente não nasceu com ansiedade. Certos tons, certas nuances de ansiedade é natural do ser humano, mas que tal um dia chegar ao ponto da gente falar assim: olha, eu já não sofro com ansiedade, essa ansiedade patológica que causa sofrimento. Ela traz desconforto, mas está sob controle. Ó, já vai uma baita conquista. Melhor ainda se um dia a gente puder dizer assim: olha, antes era patológica, depois passou a estar sob controle, e depois eu consegui, com bastante trabalho, transformar a ansiedade em uma expectativa saudável. Nossa, melhor dos mundos, né? Expectativa saudável de quando você vai fazer uma apresentação, aquele gelinho, para não dizer gelão na alma, né, na barriga, em tudo, que fala: ah, meu Deus do céu, e se. Não, não, isso está sob controle. Mas, assim, a gente dá uma tremidinha, legal, isso faz parte dos sentimentos humanos, né? Mas não a ponto de devorar nossa alma e deixar a gente em desespero, né? Colocar o nosso coração a 1000 por hora. Chega uma hora que, de tanto gastar essa energia pelas descargas elétricas que vêm, né? Quando a ansiedade toca a nossa porta, bate a nossa porta, as nossas energias elas vão diminuindo. Então, cuidar da consciência espiritual é dizer que recursos internos eu posso fortalecer para ir transformando isso dia a dia um pouco menos. A saúde é a conquista do dia a dia, os objetivos é todo dia. Então, a felicidade, por exemplo, que a gente pode construir também é dia a dia, né?
Puxa, Raquel, mas você só fala, mas será que pratica como fala? Mas eu tento. Pelo menos hoje eu posso dizer com convicção que essa não é uma mentira que eu te conto, não. Eu tento. Antigamente eu nem tentava. Aí talvez uma grande diferença. Antigamente eu culpava os outros. Ah, porque na infância fizeram isso e aquilo. Né? A gente sempre acha culpados. Até o ponto que eu falei, tá, mas eu vou ficar culpando todo mundo o tempo todo? Né? O que eu posso fazer então para aprender? Aí você vai tentando. Você vai tentando entender um pouquinho mais, você vai tentando normar um pouquinho mais, você vai tentando ter mais paciência um pouquinho mais. Não tem milagre, é treino, né? Aliás, a vida é treino o tempo todo. E mais uma questão aqui, olha, né, que diz o seguinte: ou mesmo, quantas vezes só priorizamos o racional, o intelectual, sem valorizarmos nossa consciência espiritual, importante tanto quanto, né? Te valoriza o racional, o intelectual aí, mas e a consciência espiritual, né, Raquel? Então, eu vou pedir só licença até para ler o próximo parágrafo, que aí já coloca a gente para um raciocínio que completa, Nando. Você pode ler para mim, por favor? Posso sim, Raquel, que é a seguinte, olha, olhamos para o mundo reproduzindo papéis, sem realmente sentir. É como o Richard, né, paciente da doutora Dana, que disse a ela, era como eu estar em um vácuo, ó, em um vazio, como estar em um lugar morto, em um campo morto. Eu me sentia desligado de mim mesmo, dos outros em volta e de Deus. Obrigada, Nando. Por isso que eu pedi para ler, porque aí a gente pode terminar da seguinte forma. Tem muita gente relatando o problema do vazio na alma, né? Sentindo vazio, angústia. O Richard ele já traz para a gente uma reflexão hoje. Né? Ele se sentia num lugar morto, num campo morto, desconectado dele mesmo, das pessoas em volta e de Deus. A consciência espiritual, então, ela vem nos lembrar desse religar. Né? E a religião, como a gente disse, é uma das formas de. O Espiritismo é uma grande oportunidade para a gente voltar o nosso coração ao Criador, entendendo com clareza e lucidez os nossos passos nessa vida que é material. Passa rápido, mas merece ser bem vivida. É isso que eu desejo, Nando, nesse dia de hoje, para todos que estão nos escutando e nos assistindo. É isso aí, as suas despedidas então aí, Raquel, gratidão aí por estar conosco, né, disponibilizando seu tempo aí para nós, ouvintes, telespectadores e fãs. Eu que sou fã de todo mundo aqui, da nossa audiência maravilhosa, um beijo, minha tremenda admiração e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E aí, Raquel, tem uma ouvinte nossa aqui numa palestra que eu fui, que a dona Nokubo, que ela falou assim, toda vez eu falo tchau, tchau também para vocês. Então Ai, que demais! a gente fala o tchau, tchau aqui e ela vai falar o tchau, tchau lá na casa dela. Então, vamos lá. Que Tchau, demais! tchau, Raquel! Tchau, tchau, Nando! Tchau, dona Cubo! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.